Graças a Deus. Deus abençoe. Davi, me acompanha? Amém, graças a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia. Quem está na igreja pode assentar. E você que está em casa, sinta-se à vontade. Ou você que está no carro, no seu local de trabalho, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua casa, né? Desejamos um excelente domingo, debaixo da poderosa mão do nosso Deus, e desejamos uma semana abençoada. Nós temos de umas semanas para cá liberado a igreja. Você que se sente à vontade, confortável, pode vir. Nós adotamos aqui os protocolos também da saúde, para que você possa vir e se sentir seguro, assistir um culto presencial. Nós estamos te convidando e mantendo as portas abertas. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 25. Mateus 6, 25. O tema dessa palavra de hoje é: não andeis ansiosos. E ansiedade é uma coisa que eu acho que nos persegue, que nos incomoda, que nos tira do centro da vontade do Pai. Até porque desde o princípio, desde o início, desde a fundação dos tempos, Deus sempre conduziu, sempre esteve presente, sempre lhe disse que nós não deveríamos andar ansiosos, não deveríamos estar ansiosos acerca de coisa alguma, acerca de nada dessa terra, para que pudéssemos viver e viver da melhor maneira possível. E a ansiedade é algo que nos tira do centro, do foco, da vontade, da presença de Deus, de uma maneira tão sutil, que eu acho que a ansiedade foi algo desenhado no inferno, porque ela vai nos afastando, vai nos distanciando de Deus, a um ponto de nós perdermos o foco, o centro e a orientação daquilo que foi nos dado lá na cruz do Calvário. Lá na cruz. Mesmo Jesus indo para a cruz, em nenhum momento a Bíblia fala que ele esteve ansioso acerca daquilo. A grande verdade é que ele disse: Pai, se possível, passa de mim, mas faça-se a tua vontade. Nós muitas vezes estamos dizendo: Deus, eu não quero viver isso, mas eu não digo: Deus, faça-se a tua vontade. É só o primeiro momento, é só o primeiro estágio, ou só a primeira fala. Mas a segunda fala, que é a mais importante: faça-se a tua vontade, eu aborto, por conta de uma ansiedade que me domina, que me corrói, que me consome e me tira do centro e da orientação da vontade do Pai. E aqui no livro de Mateus, capítulo 6, 25, a Bíblia diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvago ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu quanto qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? A Bíblia inicia nesse primeiro trecho, mantém para mim o versículo 6, 25 do capítulo 6 de Mateus. A Bíblia inicia dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Aí o versículo diz o seguinte: com a vida, quanto ao que é vez de comer, de beber, com o corpo, quanto ao que é vez de vestir. Imagina se Deus fosse enumerar tudo, mas Ele não enumerou aqui, mas Ele disse: olha, vou te dar um conselho, tenha cuidado, não andeis ansiosos, porque de mim, de Deus, não do pastor Ronaldo, de Deus, parte toda a provisão. Aí quando Ele fala aqui, nem pelo vosso corpo, Ele está pegando você e dizendo assim: olha, não fique preocupado com as enfermidades, não fique preocupado com as circunstâncias que vêm, não fique preocupado com os momentos que você atravessa, porque Ele tem cuidado de você, é Ele, somente Ele quem vai cuidar. Às vezes nós estamos preocupados: se eu for ali pode acontecer isso, se eu for ali pode acontecer aquilo. A grande verdade é que pode acontecer qualquer coisa, mas a Bíblia está dizendo: não andeis ansiosos acerca de nada. Ontem eu estava vendo o jornal, tarde da noite da Record, e aí passou duas reportagens que vai passar no jornal da Record hoje à noite, que é de um acidente de carro, acho que é Curitiba, se eu não estiver enganado, um caso é em Curitiba, de um acidente de carro em Curitiba, e o outro é em São Paulo. O carro da polícia vinha passando, o outro bateu, capotou, e tinha um rapaz, um senhor, que eu não sei, na beira do meio fio, e aquele carro veio na direção dele, ele deu 2, 3 passos para trás, e o carro passou e ele se manteve ileso. A outra cena é de uma mulher andando na calçada, o avião cai e começa a rolar na direção dela, e ela fica ilesa. Você já imaginou se nós tivéssemos que todo dia sair de casa e pensar: pode acontecer um acidente comigo? Pode cair um avião no meio da sua cabeça e você não vai ver. Você não vai ver. Um carro pode estar andando na rua, você está na calçada e ele perde o controle e pega você na calçada. Mas a Bíblia está dizendo: ei, não andeis ansiosos, porque quem cuida, quem guarda sou eu. E o da mulher, eu não vi a fala, mas do rapaz do carro eu vi a fala. Ele é cristão, tenho certeza e convicção pela fala que ele fez. Ele disse: Deus me deu uma segunda chance, glória a Deus por isso. Foi essa a fala dele. Mas isso não significa que eu posso sair, que eu vou sair de casa e ficar todo o tempo achando que pode acontecer alguma coisa comigo. Não, pode acontecer, pode. A loucura está constante nesse mundo, mas a Bíblia está dizendo: não andeis ansiosos. Deus está dizendo: não andeis. Aí no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Só um. Vamos traduzir isso uma linguagem mais nossa. Qual de nós, por mais ansiosos que estejamos, podemos acrescentar 1 milésimo de segundo na nossa vida? Tem alguém que tem esse poder aqui? Ou está do outro lado conectado conosco? Ninguém. A Bíblia diz que nós somos pendurados por um fio de prata, muito fino, e quando chega a nossa hora, a tesoura de Deus vem e corta, e acabou, encerrou a vida. Eu não posso, ninguém pode acrescentar 1 milésimo de segundo nas nossas vidas. O tempo está designado por Deus, e na mão dele está o controle de tudo e de todas as coisas. Nesse momento que nós estamos atravessando, nessa pandemia, e eu vi muitas pessoas que eu convivi, e aí amigos no condomínio, dentro da empresa a qual eu trabalho, pessoas que a gente olhava e dizia: nossa, esse cara é forte, é estruturado. E quando veio essa crise, essas mesmas pessoas que eu julgava ter uma estrutura, ser forte, surtaram, enclausularam nas suas casas, não saíam, não atendiam nem telefone, estavam com medo do Covid passar pelo telefone. Sabe, a vida continua.
literalmente a vida continua. Essa não vai ser a primeira e nem a última pandemia. E se você olhar a história, a cada ano que passa, as coisas estão se agravando. Nós estamos caminhando para o fim. Isso é fato, acabou. Se você está sonhando com algo que 200, 300, 400 anos, loucura da sua cabeça. De fato e de verdade, nós estamos caminhando para o fim. Está mais do que claro isso. E outras virão, e mais sérias virão, e mais graves virão. Mas se você confia no Deus Altíssimo, lógico, com os devidos cuidados, toque a vida. Não pare. Não pare. Porque você não sabe o dia de amanhã. Na verdade, você não sabe o minuto que vem pela frente. E aí você parou, estagnou, esperou, não andou mais. E aí não viu, de fato e de verdade, o Deus que você serve, agir como Ele gostaria de agir na sua vida. Então a Bíblia está dizendo aqui, não acrescentará um côvado ao curso da sua vida. No verso 30, na parte final do verso 30, diz o seguinte: quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus sabe que a nossa fé é pequena, mas mesmo essa pequena fé, ela é válida para que Deus possa usar e transformar em algo grande, sobrenatural na sua vida. A fé a qual você tem, por menor que seja, coloque em prática todos os dias, porque aos poucos Deus vai acrescentando um pouquinho mais, pouco mais, até você ver algo sobrenatural, de fato e de verdade, acontecendo como nunca aconteceu. Mas inicie o processo da fé, e a fé, ela vê o invisível, crê no incrível, a fim de obter o impossível. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. Aí o verso 32 diz: porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Deus está fazendo uma separação aqui. Existem pessoas que ficam 24 horas procurando como ganhar dinheiro, procurando como comprar carro, procurando como comprar casa, procurando como fazer isso, procurando como fazer aquilo. Aí a Bíblia está dizendo: ei, descansa em mim, descansa em Deus, porque a vós outros, homens de pouca fé, todas estas coisas, vosso Pai Celestial sabe que necessitais. Quem é pai, quem é mãe, quando vê um filho passando uma necessidade, na sua natureza, na natureza divina, faz de tudo para poder suprir aquela necessidade. Pais naturais, não é verdade? Fazemos de tudo. Quem é mãe, carrega 9 meses na barriga uma criança, dói, incomoda. A gente que é homem não tem nem noção de como seja, mas eu sou marido, vi a André ter 3 filhos, então a gente acompanha de uma certa maneira o processo, e vai chegando no final da gestação, fica difícil levantar, fica difícil dormir, fica difícil virar de lado, fica difícil sentar, fica difícil tudo, mas suporta, por amor. E aí Deus está dizendo assim: eu sei o que você necessita, e eu sou pai, e eu me importo com a tua necessidade, eu me importo com a tua circunstância, eu me importo com o teu momento, eu me importo com o teu sonho, com o teu projeto, eu me importo com tudo que te cerca, e eu estou cuidando disso, eu estou cuidando acerca de você. Agora o verso 33 é algo sobrenatural para mim, que a Bíblia diz assim: buscai, pois em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Veja que coisa interessante, Deus começa com o reino, é algo muito maior do que você está vivendo ou transcende na sua mente, mas Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Aí a Bíblia conduz aqui dizendo o seguinte: e todas
todas, não uma, não duas, nem três, nem quatro, nem algumas, mas todas estas coisas que nós falamos e as quais deixamos de falar, deixamos de mencionar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se pudéssemos acrescentar na Bíblia, diríamos todos os dias. Eu já vivi isso, de ficar desesperado, pensando: ai meu Deus, esse mês está apertado, será que mês que vem vai ter recurso para isso? Será que mês que... Anos a gente faz isso, e anos passa, e tudo é suprido. Já ouviram aquela história, mês de agosto, mês do desgosto? Misericórdia. Tem muito crente que crê nisso, que o mês de agosto é o mês do desgosto. Aí o cara economiza em julho para poder passar o mês de agosto, porque ele acha que vai faltar. Vai faltar, se você já faz isso, vai faltar mesmo. Não existe mês de agosto, mês do desgosto para Deus. Janeiro a dezembro é o mês em que Deus irá abençoar a tua vida, tua casa, tua parentela, teu negócio, tudo que você tem, em o nome de Jesus. Não existe, não tem como nós vivermos uma coisa dessa, porque a Bíblia diz aqui: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí no verso seguinte fala: não vos inquieteis, e inquieteis é a mesma coisa que ansiosos, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O final do verso diz: basta o dia o seu próprio mal. Cara, nós já atravessamos os dias maus, nós já passamos momentos difíceis, já atravessamos circunstâncias complicadas, mas a Bíblia está dizendo: basta o seu dia, basta o mal do dia. Não fica vivendo o mal de hoje, pensando que isso poderá vir amanhã, porque isso é inquietar, é estar ansioso. E Deus está dizendo: ei, retira de você toda ansiedade. Toda ansiedade, e tanto ansiedade como ansioso. Ansiedade no hebraico significa merimão, e inquietos também significa merimão no hebraico. Quer dizer, o mesmo que ansioso, estar preocupado, com cuidados, cuidar de estar alerta. Nós não podemos viver assim, nós temos que estar livres, nós temos que estar está com peso na costa, mas podemos andar livremente em Deus, entendendo que Ele está cuidando de tudo e de todas as coisas, das menores às maiores. 1 quilo de arroz que você precisa, Deus irá suprir o teu quilo de arroz. Mas eu preciso de um carro, Deus irá suprir teu carro. Como? Depende da tua fé, da tua porção de fé, como você vai trabalhar e exercer essa fé dentro de você. E a palavra buscar no hebraico significa zeteu, que é procurar a fim de encontrar, investigar, pedir, enfaticamente, requerer e empenhar-se. E se nós pudéssemos mudar o versículo aqui, nós diríamos o seguinte: em vez de buscar, diríamos: eu estou procurando a fim de encontrar, estou investigando, pedindo enfaticamente, requerendo e empenhando, pois em primeiro lugar buscar o reino e a justiça. Seria essa a tradução do verso. E aí nós começamos a entender a maravilhosa glória de Deus. Deus, Ele só se manifesta quando nós começamos a entender o que Ele é suficientemente capaz de fazer, coisa que nós não somos capazes, porque nós somos limitados na nossa pequena fé. Mas Deus, Ele transcende essa pequena fé e opera de uma maneira sobrenatural. Em Lucas 5:5, a Bíblia diz: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quantas vezes você ficou frustrado por algo que não aconteceu, mesmo você tendo trabalhado muito? Tirando o pastor Ronaldo, que já ficou frustrado diversas vezes. Quantas vezes nós tivemos um sentimento que nos demos por inteiro, e
e o resultado esperado não foi, o resultado que veio não foi aquilo que você esperava. Saiba de uma coisa, tem uma palavra para você, e essa palavra não morre, nem dorme, ela está viva e eficaz, e uma hora essa palavra virá te alcançar, e a Bíblia diz aqui: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Os discípulos viraram para o mestre e disseram: mestre, sobre a tua palavra lançarei as redes. Diga para Deus: Deus, sobre a tua palavra eu lançarei os meus sonhos, os meus projetos, os meus intentos, os meus sonhos, os meus desejos, e o Senhor fará e atenderá a cada um deles cabalmente na minha vida. É assim que Deus faz. Aí no verso 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Aí esse verso eu fico imaginando, se a gente pudesse fazer um filme desse versículo aqui do verso 6, eu fico imaginando os discípulos com aquela cara de espanto, sem entender nada, os 2 barcos lá com a rede, quase indo a pique de tanto peixe que ao ponto estava rompendo, rasgando as redes. Aqueles homens voltaram no mesmo lugar que tinham pescado, a noite toda. Você imagina o labor de uma madrugada toda em alto mar, mar revolto, vento forte, talvez chuva, tempestade, nevoeiro, tudo contribuía para a pior situação. E aqueles homens voltam para a terra frustrados, e eles eram pescadores profissionais, sim. Deus chamou o profissional na sua intimidade. E aí Jesus vira para eles e diz assim mesmo: ei, volta lá de novo e pesca, refaça o trabalho. Às vezes a gente olha para o que fez no início, deu aquele resultado, aquele boom, e num determinado momento parece que está tudo dando errado, e aí a gente diz: vamos encerrar as portas, vamos fechar, acabou, não tem mais jeito, não vai para lugar nenhum. Jesus está dizendo para você, está dizendo para mim, acho que mais para mim nessa manhã até: volta lá, lança as redes novamente, lança as redes novamente, lança de novo. Sei que você trabalhou a noite toda, sei que teu labor foi pesado, mas volta lá, lança as redes. Aí no verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Sabe o que Jesus fez nessa noite? Tornou esses homens, que iam todo dia pescar, e voltavam com o suficiente para passar o dia, em mega milionários, porque o barco tinha tanto peixe, que quase afundou. Esses homens devem ter vendido esses peixes e ficaram ricos. Jesus, quando chama você, Ele tira você da situação que você está e torna você próspero em todas as áreas da sua vida. Não estou falando só em área financeira. Jesus fez exatamente isso com esses homens. Eu já fiz uma ilustração aqui com o GPS, né? Quem tem GPS no celular, eu boto muitas vezes para ir em um lugar ou outro, principalmente quando viajo, eu boto o celular lá no GPS, e aí eu digo para o motorista: ó, vai por esse caminho aqui, que é o melhor caminho, está indicando. E aí o GPS tem uma voz, né? Vira à direita, vira à esquerda, segue em frente, 300 metros, não sei o que, e a gente obedece. Cara, é inacreditável. Mas a voz de Deus a gente não obedece. Nos dias de hoje, um pescador, ele tem sonar, tem radar, tem não sei o que, filma o cardume onde está, e ele lança a rede exatamente, tá? Mas naquele momento, aqueles homens não tinham nada. Lucas não tinha nada, não tinha GPS, não tinha sonar, não tinha radar, não tinha nada, não sabia onde estava nada. Jesus apontou e disse: vai para o mesmo lugar que você estava.
Sabe o que aconteceu ali? Jesus deu ordem aos peixes que fossem até a rede onde estava lançada. Cara, os discípulos não precisaram ir num lugar diferente, mas eles ficaram onde eles estavam, e Jesus trouxe o que precisava trazer e o suprimento que precisava. E isso aqui se assemelha muito com a viúva de Serepta. Tudo que ela precisava estava dentro de casa. O profeta disse: vai para dentro da tua casa, tranca as portas e janelas, pega todas as vasilhas, não poucas. E aí o céu encheu de azeite e de farinha todas aquelas vasilhas, e a Bíblia diz que aquela mulher pagou toda a sua dívida, e tinha muita dívida, ao ponto de que iria perder seu único filho, e viveu até o último dia de sua vida com o que sobrou. Deus, Ele te dá o suficiente para você ir até o último dia da sua vida. Nada vai faltar, nada vai faltar. Então para de ouvir voz de homens. Pare de ouvir. Eu vejo pessoas ouvindo voz de homens. Um dia desse uma pessoa me procurou e disse: porque fulano falou comigo e tal, e disse que ele era melhor, que é mais bonito, que é legal, que é não sei o que. Eu disse: querido, eu não posso fazer nada. Eu não vou competir com voz de homens. Eu sou submisso à voz do Pai. Quer ir? Vá em paz. Eu não posso fazer nada. Sinto muito. Sabe, as pessoas procuram locais mais bonitos, as pessoas procuram locais onde tem mais auê, as pessoas procuram possibilidades que aos olhos humanos parecem melhores. E Deus está dizendo: ei, eu vou te trazer na origem, e vou fazer com você o que nunca eu fiz, vou trabalhar em você como nunca trabalhei. E aí vou te dar o que eu nunca te dei. Mas quando você entender, muitas vezes a ferramenta que eu e você estamos usando determina o resultado que nós queremos ter. Qual ferramenta está nas tuas mãos? Não adianta um pescador pegar uma colher de pedreiro, não ia resolver nada na vida dele, mas ele precisou manter esse pescador para que Deus pudesse fazer o milagre. Se você foi usado e tem dom e talento em uma área, entregue isso ao teu Deus, que Ele vai te usar, te prosperar de uma maneira sobrenatural. A ferramenta que você usa determina o que você vai ser. Pastor, mas que coisa pesada. Verdade. Qualquer missão fica difícil se a ferramenta for errada. Imagina Lucas, em vez da rede, com uma pá de pedreiro para pegar peixe, ia fazer o que fez com a rede? Nunca. A ferramenta que você usa, a missão, ela fica muito mais difícil se a ferramenta estiver errada. Sabe, às vezes você tem dom para uma coisa e você quer fazer outra. Não faça aquilo que Deus te capacitou, que Deus te deu. Ser evangelista, evangelize. Se você é da área do louvor, louve. Se você é um diácono, seja um diácono por excelência. Se você gosta de ensinar para crianças, ensine a crianças com excelência, porque isso determinará, e Deus vai te honrar no nível do teu pensamento. Quando eu mudo o meu pensamento, quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha história. Deus vai te honrar no nível do teu pensamento. Devemos escutar pessoas certas, com as motivações corretas. Quais pessoas eu tenho escutado? Teve um desses domingos que eu ministrei, preguei e falei assim: com quem você se conecta revela quem você é. Essa é a grande verdade. Com quem você se conecta revela com quem você é. Escute pessoas certas, com as motivações corretas. Uma vez eu vi uma frase muito interessante que dizia: aprenda a subir em ombros de gigantes, porque você vai conseguir olhar muito mais longe do que você pode olhar hoje. E Jesus está aí diante de você dizendo assim: ei, eu quero te carregar no colo, eu quero te fazer ganhar uma visão que você ainda não ganhou. O teu destino, ele não está determinado, ele está planejado.
E Deus pode replanejar isso todos os dias a teu favor. Mas você tem que compreender. Você tem que entender e compreender. Deus tem um lápis, mas você tem a borracha das tuas decisões. O que você quer apagar dessa história triste de terror que você já viveu, para deixar Deus escrever algo novo nesse livro da vida que você tem e carrega? E para encerrar, Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Os tempos são diferentes? São verdades, e todo dia será um diferente do outro. Mas Deus continua trabalhando para que esse teu dia possa ser melhor do que o dia de ontem, para que esta semana que virá possa ser melhor do que essa semana que passou. Sabe, Deus está recolhendo de você a dor, Deus está recolhendo de você a tristeza, Deus está recolhendo de você o sofrimento, e Ele vai te coroar de glória, de excelência, e vai te dar o melhor dessa terra, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você e queria que você ficasse em pé, mas você que está em casa, fique à vontade. Quero incentivar as pessoas que são da igreja ou que querem nos visitar, podem vir, tragam suas máscaras. A igreja tem todos os procedimentos, álcool gel, higienização feita. Você terá toda a estrutura, lógico, resguardando as pessoas que estão no grupo de risco, ou pessoas mais idosas, ou crianças. Sempre tem que ter um zelo, um cuidado um pouco maior. Mas tudo isso que foi dito hoje, tudo isso que foi falado hoje, tudo isso foi ministrado hoje, o nosso desejo, a nossa oração é que isso seja penetrante, cortante na sua vida e possa ser um divisor de águas.